Fala galera, aqui quem está falando é o professor Matheus e eu venho aqui junto com um grupo de professores que fazem parte da chamada Escola Online tentar ajudar vocês oferecendo vários caminhos para que você encontre um ensino de qualidade. Nesse nosso universo virtual, estamos cada vez mais nos acostumando a plataformas. Então a gente vai aqui fazer uma propaganda do nosso grupo chamado Escola Online, onde você irá encontrar várias disciplinas, inclusive a minha que estou falando. Eu, Matheus, sou professor de História e hoje estou dentro de um projeto maior. Além de ajudar alunos que, na verdade, vão prestar vestibulares, o Exame Nacional do Ensino Médio, a gente se dispôs a fazer um projeto para você, aluno da Escola Pública do Estado de Minas Gerais, a conseguir resolver um problema, tá? Nesse vídeo que a gente vai trabalhar, eu irei resolver as atividades de História do terceiro ano, do ensino médio regular. A gente vai trabalhar com a apostila do Plano de Estudo Tutorado, conhecido por vocês como PET, e nesse então, a gente vai hoje mostrar para vocês que nesse regime de estudo não presencial, iremos trabalhar com o volume 1 da semana 1. Essa matéria, esse material que a gente vai estar vendo, foi disponibilizado pelo site do Governo de Minas Gerais, onde você clica lá no site estudeemcasa.educacal.mg.gov.br. Se você, aluno da Escola Pública do Estado de Minas Gerais, que ainda não baixou esse material, corre lá, baixa lá e vem com a gente, para a gente poder então resolver e facilitar a sua vida. Bom, o assunto que a gente irá começar a trabalhar hoje são conflitos no mundo contemporâneo. Então pegue o seu material e vem comigo para a gente resolver esses problemas e te ajudar a ter um ensino de qualidade. Beleza? Vamos lá, segue aqui. Mas antes que você se esqueça, vim aqui para reforçar. Você vai lá no nosso site Escola Online, você vai clicar, vai se inscrever no nosso canal, onde você encontrará uma série de vídeos, resolução de exercício e você também encontrará esse material, tá? A gente está disponível no Facebook, no Instagram, no Twitter e, claro, não deixa de se inscrever na nossa página do YouTube, no nosso canal do YouTube e dar a sua curtida, dar o seu like, porque agora sim iremos começar o nosso desmembramento do PET. Vamos lá, galera? Vem comigo! Então vamos lá, galera? Vamos começar aqui, a você que está com o seu material na mão, a resolvermos essas questões disponibilizadas para a gente. Bom, vamos começar fazendo uma leitura rápida, eu acho que é necessário para a gente entender do que se trata, de uma citação que foi colocada no material de vocês. Olha lá, o que significou o fim do período monárquico e a proclamação da República no Brasil? Bom, galera, após a proclamação da República, bem pouca coisa mudou. O direito de votar foi um pouco ampliado, mas mesmo assim o voto da população continuou sendo manipulado. Galera, vamos lembrar de algumas coisinhas básicas. Voto manipulado. Por quê? Naquela época quem mandava no Brasil eram os ricos, pois você vai lembrar que na nossa primeira Constituição o voto ele era censitário, só podia votar pessoas que tivessem renda. Então quem mandava no Brasil? Os ricos, os poderosos, os latifundiários, ou seja, os grandes proprietários de terra, as oligarquias estaduais. Em cada estado, uma família ou um grupo de famílias muito ricas, ligados ao latifúndio, ou seja, mais uma vez a ideia de terra e política no Brasil, controlavam a política. O governador, os prefeitos, os deputados seriam eleitos se tivesse o apoio desses grupos de famílias poderosas. Galera, vamos lembrar de um detalhe que eu acho fundamental aqui, para a gente poder lembrar, você que está fazendo esse material, tem esse material na mão e sei que você está acompanhando. Quando eu me refiro aqui, galera, vejam vocês, a famílias poderosas, refiro-me ao que eles chamam dos coronéis, que eram aqueles grandes fazendeiros que acabaram pela troca de favores, conseguindo a tal patente de coronel durante a época do Império. As oligarquias mais importantes eram as de São Paulo e Minas Gerais, na chamada política do café com leite. Os movimentos sociais que ocorreram em São Paulo no início da República eram de cunho anarquista,
Lembra? Movimento operário, busca de direito do trabalhador, propagados pela publicação de periódicos, visando a abrangência e a disseminação de ideais libertários, porque o trabalhador não queria aquela condição desumana, porque o Brasil está vivendo, muita gente vai lembrar aqui, tá? A questão da Revolução Industrial. São Paulo não possuía uma grande área industrial. Nesse período, em geral, as indústrias eram de pequeno e médio porte. Os primeiros conflitos sociais se concentravam nos setores secundários e de serviços, e a maior concentração de trabalhadores ainda era no campo. Ou seja, eu tenho uma população rural bastante elevada nessa época ainda, beleza? Então, nessa época, o Brasil ainda vive os resquícios daquela economia cafeicultora muito forte. Vários grupos operários no Brasil e no mundo acreditavam que havia chegado o momento de colocar um fim à exploração capitalista e construir uma nova sociedade. Lembra? As ideologias operárias, aonde a gente começa a falar um pouco sobre o socialismo. Eu sei, meu querido, meu caro, minha querida, que você já estudou isso. Bom, e o que pede essa atividade? Vamos lá. Atividade número 1, ela fala o seguinte: procure num dicionário ou na internet e registre em seu caderno os conceitos de. Estou mastigando para você. Não deveria, mas estou fazendo. Sei que você fez e você vai olhar para mim alguns conceitos muito usados. O primeiro conceito, galera, vejam vocês, é o conceito de oligarquia, tá? Esse conceito de oligarquia, galera, vejam só, é um conceito que vem da Grécia, ligado ao princípio do oligocracia. O que é isso? A gente vai lembrar que, por exemplo, o conceito está ligado que o poder está na mão de poucos. Então, quando você vai procurar entender o que é uma oligarquia, nós temos uma respostinha aqui, e deve estar batendo com a sua, que diz que caracteriza uma forma de governo, significando o governo de poucos. No Brasil, a historiografia se refere à parte da República Velha. Lembra aquela fase da proclamação, quando a gente viu no texto, sair da monarquia e vir para a república, mais especificamente a república oligárquica, quando então o poder concentrava-se na mão dos cafeicultores, ou seja, numa ampla maioria, apenas poucos votavam. Porque, galera, você vai lembrar que nessa época, o que aconteceu? Na República Velha foi promulgada uma nova Constituição, a de 1891, mas que nós sabemos que mesmo que eu não tivesse o voto por renda, eu excluía a galera pelo voto do analfabeto. Então você vai lembrar que no início da República Brasileira, o poder ficava na mão de poucos. Qual é o outro conceito que a gente vai procurar? Política do café com leite. Esse é muito fácil, né? Esse, de certa forma, fica tranquilo. Você não vai esquecer, porque eu sei que você já estudou, eu sei que você se lembra, que quando eu falo da política do café com leite, eu vou estar me referindo, galera, a uma prática que predominou durante a época da República Velha, onde eu tive um revezamento a nível federal entre os dois estados mais fortes do Brasil. Estados muito fortes na produção de café. Na época, São Paulo era o principal produtor e Minas era o estado com o maior número de deputados. Então, a política do café com leite, você que se lembra, é o nome que a gente dá para aquele revezamento político envolvendo o quê? Candidatos à presidência de Minas e São Paulo. Ora eu teria um candidato à presidência de Minas Gerais, ou apoiado por Minas, ora eu teria um candidato de São Paulo, ou apoiado por São Paulo. Como que nós podemos definir a política do café com leite? Tá? Ela é uma definição dada pelos historiadores a um grande acordo político e econômico. Então presta atenção, olha o acordo político aqui, ocorrido durante a Primeira República Brasileira, como nós já vimos a República Velha. Para manterem o controle, os políticos paulistas e mineiros, olha aqui o que a gente falou, café com leite, alternavam-se na cadeira de presidente da República. Por isso o nome do acordo. As economias paulistas e mineira eram o café e o leite, respectivamente. Mantinham-se assim a ordem política e econômica, favorável a esses estados, mas principalmente aos oligarcas locais. Quando eu me refiro aos oligarcas locais, me refiro aos cafeicultores. Então, se você fizer o que o cafeicultor manda, você está no esquema. Se não, você está de fora. Veja se está batendo com aquilo que você pesquisou. Outro conceitinho básico que você vai estar olhando aí. Jagunço. Uma fala muito usada, né? Até hoje as pessoas usam, mas o termo jagunço está ligado ao quê? Aquele capataz, aquele capanga que durante muito tempo fazia segurança de um grande coronel, tá?
Peguei uma definição no dicionário de História, Consciência Política, que diz que era todo indivíduo que empunhava uma arma em defesa própria. Então, inicialmente, ele defende a sua própria honra, dos seus bens, da sua família, do seu lar, na primeira oportunidade que se lhe oferecia. O jagunço era uma criação de chefes políticos, ou seja, ele basicamente será aquele segurança de um grande coronel. Desde a monarquia e depois dela com a república, veio a ser elemento necessário à garantia daqueles chefes, ou seja, aqueles grandes proprietários, que então se tornavam mais respeitados pela gentalha, pelo povão em geral, e mais desejados pelos governantes. Para ficar fácil, ou seja, eram aqueles que se prestavam ao trabalho paramilitar de proteção e segurança das lideranças políticas, ou seja, eram aqueles que protegiam os chamados coronéis. Eles eram seguranças dos coronéis, dos grandes fazendeiros, tá? Esse é fácil você definir, tá? Use as suas palavras para ficar fácil, para a gente poder compreender e melhorar o nosso raciocínio. Outro conceitinho muito usado, o conceito de coronelismo, tá? Quando a gente fala de coronelismo, vejam aqui, fica fácil eu fazer essa ligação, por quê? Porque nós já falamos. Hoje, quando você fala em coronel, você pensa na esfera militar, mas muita gente vai lembrar que quem eram os coronéis? Coronéis, como a gente viu lá atrás, eram aqueles o quê, moçada? Aqueles grandes fazendeiros durante ainda a época do Império, na formação da Guarda Nacional durante o período regencial, que faziam favores. Eles cediam empregados, trabalhadores próprios, em troca de quê? De uma patente, para formar a Guarda Nacional. Então você vai lembrar que o coronelismo, vejam vocês, é uma prática sociopolítica brasileira típica do século XX, porque os coronéis existiam, mas o coronelismo foi uma prática muito usada a nível municipal, quando esses coronéis, esses grandes fazendeiros, exerciam o poder local, através da força sobre o quê? Sobre os eleitores. De onde você vai ouvir falar dessa prática usada em municípios, que era muito abominada e que de certa forma ainda persiste, onde você tem o voto de cabresto, onde as pessoas elas eram obrigadas, porque o voto era aberto, onde você tinha os currais eleitorais, que eram zonas de atuação desses coronéis. Então, falar em coronelismo é aquela prática que ainda fica muito presente. Você que se lembra do Alto da Compadecida, você que se lembra do filme O Coronel e o Lobisomem, faz-se um pouco dessa referência. Aquela novela que passou, Cordel Encantado, então ela fala dos coronéis, Velho Chico, tá? Então são novelas que mostram um pouco a herança do coronelismo. Perfeito? Tá? E nós temos, se eu não me engano, mais um conceito, e essa anda muito junto com a política do café com leite, chamada de política dos governadores. Porque, como a gente viu, a política do café com leite era o revezamento entre presidentes. Ou seja, ora eu teria um presidente de Minas ou indicado por Minas, ora eu teria um presidente indicado ou apoiado por São Paulo. Já a política dos governadores é a troca de favor. Quando o presidente apoia o governador, lembra? Em troca o governador apoia o sucessor de presidente. Uma mão lava a outra, tá? Uma definição clara é, também conhecida como política dos estados, foi um pacto, ou seja, um acordo extraoficial feito entre os estados e o governo federal. Lembrando que naquela época as eleições para governador e presidente não aconteciam na mesma época, o que facilitava esse azeitamento. Você que estudou vai lembrar que quem na verdade começa tudo isso é o nosso querido presidente Campos Salles, tá? Na busca de apoio nacional, o governo federal, ou seja, o presidente, concedia poder e liberdade política e ainda benefícios econômicos para as oligarquias estaduais. Então aquela história, o presidente dá benefício para o governador, que em troca favorecia a escolha dos candidatos por meio do voto aberto. Lembrando que nessa época falava-se, o voto secreto só vai vir depois com Vargas. Você do terceiro ano que está à beira do quê? De fazer exames, como o Enem e outros vestibulares, lembra disso. Comandadas e manipuladas pelos coronéis, os quais representavam força local. Então vejam, é uma coisa muito bem calculada. Repara, eu tenho a política do café com leite, que é a nível, tá? O café com leite é aquela máfia a nível federal, que contava com o apoio da política dos governadores, perfeito? Os governadores, então, aquela troca que a gente percebeu, e tudo começa lá no município, quando eu tenho a presença do coronelismo. Então, como eu falei,
né? É aquela política de mão dupla. Eu faço algo em troca de um benefício. Perfeito? Então, galera, falamos das definições. Eu sei que você procurou no dicionário e viu o quê? Esses conceitos. Então, está aqui para te ajudar. Segunda atividade. Vejam vocês. Temos aqui um texto. Hoje em dia, o sistema eleitoral brasileiro adota o voto secreto, desde a Constituição de 1934, proposta pelo Vargas, vale o voto secreto. Ou seja, o eleitor não revela publicamente o seu candidato. Isso permite uma escolha livre na hora da votação. Apesar disso, o voto de cabresto, o coronelismo e as suas pressões eleitorais não desapareceram no país, tá? Depois, se você tiver a oportunidade, galera, vai lá no canal, no A História Online, principalmente, segue a gente lá, para ficar o quê? Para ficar acompanhando. Nesse canal você vai ver uma aulinha minha falando sobre isso, sobre a política na República Velha. Nas regiões mais carentes, ainda hoje o eleitor pobre e sem informações ainda vota com medo. É comum vender seu voto. Olha aqui, ó, a tal da prática de vender o voto, né? Ah, mas o voto é secreto. Mas você sabe que tem muita gente que troca voto por uma sacola de comida, uma dentadura, um uniforme novo para o seu time de futebol ou mesmo uma vaga garantida para o filho na escola pública de sua escolha. Então repara que combate, mas ainda fica muito presente essa ideia do coronelismo, do voto de cabresto, ainda está muito forte. Então vamos ver quais são as atividades? Vamos lá. Conforme a afirmação acima, responda no seu caderno. O que você entendeu sobre o voto de cabresto? O que a gente percebe? Uma prática que começa lá no regime, no início da República, onde prática dos coronéis, o voto de cabresto é aquele estilo de voto obrigado, onde as pessoas elas eram compradas ou elas eram coagidas, porque você tinha que falar em quem você ia votar. E se às vezes você não votasse no candidato de um coronel, o jagunço está lá para te intimidar. Então, se você tiver que definir, o que a gente pode colocar? De acordo com o texto que a gente viu agora e com os nossos conhecimentos, que são muitos, o voto de cabresto é uma espécie de voto obrigado, onde candidatos se aproveitam de condições socioeconômicas, como a gente viu aqui, se aproveita da miséria, da questão precária dos eleitores, para comprar ou até mesmo coagir. O que é coagir? Obrigar, intimar. Nós tivemos no Rio de Janeiro, umas eleições aí, a nível municipal, a atuação do governo, das tropas federais, por causa de milícia, que coagiam aqueles que não votassem nos candidatos milicianos. Perfeito? Então o voto de cabresto, que é uma coisa que surge lá com os coronéis, ainda está muito presente. Beleza? Então vamos ver a letra B, o que ela fala? A letra B fala o seguinte: você acha que ainda hoje essas práticas ainda existem? Galera, o texto fala disso, então fica muito claro. Se a gente for parar para pensar, olha lá, de acordo com o texto e as informações atuais, sim, pois muitas pessoas ainda vendem seus votos. E aí eu coloquei aqui algumas charges para você entender que, infelizmente, passou-se o tempo, veio a justiça eleitoral, mas a prática, infelizmente, ainda é muito recorrente. Vamos lá? Nós temos aqui comprovotos, novos, seminovos ou usados. Tá? Uma outra prática, tá? Você sendo obrigado a votar. E aqui uma brincadeirinha. Você já vendeu seu voto? Quanto paga pela resposta? Então olha lá o que ele coloca. 8,25% dos eleitores receberam propostas para vender o seu voto. Então, galera, ainda, infelizmente, existe essa prática, mesmo muito combatido pela Justiça Eleitoral, você vê o TRE, né, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mas infelizmente isso ainda existe. Beleza? Então vamos lá. E ainda temos alguma pergunta? Sim. Você acha que ter liberdade para votar é sinônimo de poder escolher verdadeiramente seu representante? Tudo bem que seria uma questão direta, de sim ou não. Mas o que a gente pode fazer? Eu até deixei essa aqui aberta, para a gente poder debater, e você vai debater com o seu professor, duas coisinhas. O que é ter liberdade para votar? Será que todo mundo tem essa liberdade? E você de fato se vê representado por aquele que está o quê? Que está governando o município, o estado, a União? Então, galera, isso é uma questão de debate, e aí, na verdade, você, como não tem que justificar, você pode colocar sim ou não, mas eu acho que aqui você tem uma ótima discussão. Perfeito? Então, espero que vocês estejam acompanhando. Mas vamos lá? E a atividade 3 parece que é a derradeira. O que diz a atividade 3? Olha lá. As revoltas e movimentos da Primeira República, também conhecida por nós como República Velha. Beleza? Que é a nossa primeira experiência republicana que se dá
logo após a proclamação em 1889. Show de bola? Foram motivadas por inúmeros fatores, como a desigualdade social e pobreza, violência policial, medo, fanatismo religioso, etc. Tivemos também movimentos culturais de grande importância nessa época. Preencha o quadro abaixo, no caderno, lembrando que essa atividade permite a você se aprofundar em habilidades da geografia, localização e espaços que aconteceram os movimentos, e na questão da desigualdade social como fator preponderante para a nossa atual situação. Mais uma vez, fazendo aí o que, galera? Fazendo o link com a ideia da escola online, você vai entrar lá no canal e você vai ter uma aulinha no link A História Online falando sobre o que? Conflitos na República Velha. Se você tiver a oportunidade, assistam, porque vai te ajudar a entender esse nosso quadrinho aqui. Que quadrinho é esse? Eu já coloquei a resposta, vou fazer um comentário rápido, mas eu sei que você vai lá olhar essa aula, tá? Então aqui na verdade de vermelho tem as respostas, mas vamos falar rapidinho sobre eles. Mas se você tiver dúvida, não deixe de assistir aquela videoaula minha no canal que está lá, a História Online, no YouTube, Escola Online. Vai lá, se inscreve, dá um like, beleza? Vamos lá, quais são as rebeliões que aconteceram? Né? O PET colocou em ordem cronológica. Nós temos a Revolta de Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Guerra do Contestado, Tenentismo, Revolta do Forte Copacabana e Semana de Arte Moderna. O primeiro deles é Guerra de Canudos. Para a galera que se lembra, quando eu falo da Guerra de Canudos, eu vou falar de um movimento que vai acontecer no sertão nordestino, mais especificamente no sertão baiano, cuja liderança era Antônio Vicente Mendes Maciel, popularmente conhecido como Antônio Conselheiro, que foi um cara que entre os anos de 1893 e 97, tá, numa região marcada por muita pobreza e domínio dos coronéis, o cara começou a ter um grupo de seguidores e ele vai formar numa antiga fazenda, né, a Fazenda de Canudos, até às margens do rio Vaza Barris, tá? Uma propriedade que foi na verdade ocupada por ele e seus seguidores. Dizem que chegou a ter em Canudos cerca de 25 mil membros, também chamado por nós de conselheiristas, aonde ele, Antônio Conselheiro, tinha um discurso de que aqueles que seguissem a sua palavra iriam se salvar. Portanto, Canudos é um movimento de caráter messiânico, cujo Messias é aquele que prega a ideia da salvação. Só que, infelizmente, um movimento que reúne 25 mil pessoas acaba tirando a mão de obra dos coronéis, acaba tirando os fiéis da igreja e acaba incomodando o governo. Logo no início da República, o movimento de Canudos foi duramente reprimido, 4 expedições militares para lá foram e a ordem era não deixar nenhum canudense, nenhum conselheirista vivo. Logo, a maioria dos membros de Canudos, seguidores de Antônio Conselheiro, acabaram sendo duramente massacrados. Perfeito? Tudo porque eles queriam apenas uma vida melhor. Tivemos um outro movimento, não menos importante, ainda mais uma época de pandemia, Revolta da Vacina. Lembra? Movimento que acontece no início do século XX, em 1904, na capital federal, até então Rio de Janeiro. Esse movimento ele marca como estopim a campanha da vacinação obrigatória, mas você que já estudou vai lembrar que o Rio vinha passando por uma série de mudanças, como reformas urbanas, desocupação de áreas pobres, retirada da população pobre dos seus casebres, dos seus cortiços, aumento de impostos. Então, uma série de fatores levam uma população insatisfeita a se rebelar contra a gota d'água, que foi quando o governo, para combater uma série de epidemias, no caso na época, sofresse com malária, febre amarela, tá? O governo resolve fazer uma campanha de vacinação obrigatória, que hoje é muito comum, para combater a malária. A população já indignada vai às ruas para o quê? Fazer um quebra-quebra. O Rio vira um cenário de guerra e no final você acaba com o quê? Com o fim dessa lei de vacinação obrigatória. Beleza? Um outro movimento que também acontece no Rio de Janeiro, esse conhecido como Revolta da Chibata, cuja principal liderança foi um marinheiro chamado João Cândido, que na história é apelidado de Almirante Negro, e é um movimento que dentro da Marinha rolava o quê? Uma desigualdade muito grande entre brancos e negros, porque a Marinha tinha muito tratamento diferenciado em relação a salário, em relação a castigos físicos, porque eu acho que quando se fala em chibata, que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Castigo físico, de escravo.
Então marinheiros negros eram castigados e um grupo de marinheiros indignado com salários menores, péssimas condições de alimentação, castigos físicos, vão começar um movimento para contestar. Tá? Os caras na época sequestraram 2 navios, tá? Para provar que não era necessário nenhum grande almirante, nenhum membro de alta patente. Infelizmente o movimento termina sufocado. A maioria dos membros, inclusive o João Cândido, acabaram sendo presos. Muitos morreram, tá? Mas querendo ou não, com o que, galera? Com a revolta da Chibata, será abolido os castigos físicos. Relativamente, pois existem trotes que ainda chamam a atenção. Perfeito? Um outro movimento, e aí quem se lembra de Canudos não erra contestado, é a Guerra do Contestado. Movimento que vai acontecer na divisa entre Paraná e Santa Catarina, cuja principal liderança é o que? É o que eles chamam do monge José Maria, que foi um cara que vai se aproveitar de uma situação onde uma empresa inglesa havia tentado explorar riqueza da região, essa empresa quebrou, e a população que para lá foi sem ter condição, montou ali um núcleo de povoamento. O governo, então, começa a não aceitar, é mais um movimento, como a gente viu, de caráter messiânico, tá? Que também propunha salvação, né? Muita gente fala que você teve de 10 a 15, alguns falam de 15 a 20 mil membros, que também foi duramente massacrado pelo governo, onde a população apenas queria o quê? Melhores condições. O tenentismo, esse movimento foi colocado aqui, acho um pouco vago, mas você vai lembrar que é um movimento que vai ganhar força na década de 20, na crise da República Velha, quando tenentes, né, do Sul, de São Paulo, começam a fazer movimentos, como é o caso da Revolta do Forte Copacabana, a Coluna Prestes, cujo objetivo era o quê? Moralizar a política brasileira. Como assim moralizar a política brasileira? Acabar com aquelas fraudes praticadas pelos coronéis. Tá? Então os caras defendiam, por exemplo, né, justiça eleitoral, voto secreto. Qual foi a grande importância? Na época, o tenentismo não atingiu seu objetivo, mas eles foram decisivos para a colocação de Getúlio Vargas no poder com a Revolução de 30. Perfeito? Um movimento tenentista que ficou muito famoso é a Revolta do Forte Copacabana, também conhecida como Revolta dos 18 do Forte, onde um grupo de militares resolve se aquartelar para chamar a atenção do governo na época. Arthur Bernardes, um presidente mineiro, tá? Que de certa forma não estava de acordo com a proposta tenentista. Então a Revolta do Forte Copacabana é um movimento tenentista, então ele tem como objetivo a proposta de moralizar a vida política brasileira, e mesmo que eles tivessem sido também, né, dos 18, apenas 2 irão sobreviver, porque eles vão ser fuzilados em plena orla de Copacabana, mas você usou o movimento para expor os ideais tenentistas. A sociedade brasileira começou a se inteirar daquilo que queriam os tenentes. E o último aqui, que também envolve literatura, a famosa Semana de Arte Moderna, né, que vai acontecer em fevereiro de 1922 na cidade de São Paulo, quando então o Brasil ele começa a querer romper com aquele modelo de arte europeia, aquele modelo tradicional, aquele modelo clássico, muita gente se lembra do parnasianismo, e você traz um movimento de vanguarda. Para quê? Para criar uma verdadeira arte nacional. Nomes importantes como Patrícia Galvão, Di Portinari, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, tá? Tiveram o seu papel nesse movimento. Perfeito, galera? Então, a gente viu aqui as questões, a resolução. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no canal, você encontrará aulas explicando com animações que facilitará muito, tá? Então, como eu disse, não perca a oportunidade de se inscrever no canal Escola Online e acessem lá a História Online, onde você terá vídeos e, se precisar, estaremos dispostos a te atender. Ok, galera? Muito obrigado, show de bola, fiquem com Deus.